Olá, pessoal! Nesta aula de hoje, vamos dar continuidade ao conteúdo hidrocarbonetos, cujo link está aqui na descrição do vídeo. Vamos dar continuidade falando sobre os alcinos. Os alcinos são hidrocarbonetos que têm uma ligação tripla entre os átomos de carbono. O alcino mais conhecido é o acetileno, também chamado de etino. Ele é muito utilizado na fabricação de borrachas sintéticas, plásticos, tais como o PVC, o PVA, e também é utilizado na produção de fios têxteis na indústria de tecidos. O PVC é muito utilizado na fabricação de tubos e conexões que são utilizados nas construções. Só que existe um PVC também na cozinha da sua casa. Eu garanto que você já viu a sua mãe embrulhando frutas ou alguma vasilha com aquele filme transparente. Ali é o plástico de PVC. Ele é muito usado para preservar os alimentos. Já o PVA, ele é muito utilizado na fabricação de cola, aquela cola escolar que vocês utilizaram muito na infância. Vamos agora estudar a nomenclatura dos alcinos. A nomenclatura desses compostos segue a mesma regra utilizada para os alcenos. Então, vamos agora olhar cada um desses para que a gente possa relembrar como se faz a nomenclatura desses hidrocarbonetos. Nesse caso, nós temos 2 carbonos, então o prefixo será et. Como temos uma ligação tripla entre os carbonos, nós teremos o infixo in, e por ser um hidrocarboneto, termina com o, então etino. Aqui, propino, porque tem 3 carbonos, in porque tem uma ligação tripla entre os carbonos. Nesse caso, a ligação tripla poderia ser aqui ou desse lado. Não iria então alterar a numeração dos carbonos, porque aqui a ligação tripla está no carbono 1. Se essa tripla estivesse desse lado, ela também iria estar no carbono 1. Então, a gente não precisa aqui definir a posição da tripla ligação. Já aqui no caso desse componente, que nós temos 4 carbonos, nós precisamos identificar onde está a tripla ligação. Aqui está no carbono 1. Por isso que fica but-1-ino. O 1 representa a posição da tripla ligação. Vamos falar agora dos alcinos que possuem ramificação. Aqui precisamos identificar a cadeia principal. A cadeia principal é essa, onde temos a maior quantidade de carbonos e onde está também a tripla ligação. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele é um ex. Ex-1-ino. Por quê? Porque a tripla está aqui no carbono 1. Só que precisamos também identificar as ramificações. Então, eu tenho aqui um etil. Quando tem assim 2 carbonos, eu chamo etil. E eu tenho aqui um metil. O etil está no carbono 3. Já o metil está no carbono 4. Então, eu vou colocar 3 etil, 4 metil, ex-1-ino. Vamos agora falar sobre os alcadienos. Os alcadienos são aqueles hidrocarbonetos que têm 2 ligações duplas entre os carbonos. Vamos ver um exemplo disso? Esse composto é chamado de propadieno. Prop porque tem 3 carbonos, dien porque tem 2 ligações duplas e O porque é um hidrocarboneto. É importante lembrar que a nomenclatura dos alcadienos também obedece às mesmas regras utilizadas para os alcenos que já estudamos e também para os alcinos. O que muda é que o infixo nos alcadienos é dien, como a gente está observando aqui, dien.
a ligação dupla, ela deve começar a contar de onde ela estiver mais próxima da extremidade. Então, aqui é o carbono 1, aqui é o 2, 3, 4. Então, uma ligação dupla está no carbono 1 e a outra dupla está no carbono 4. Então, por isso que o nome desse composto vai ser hexa-1,4-diene. Então, hexa porque nós temos 6 carbonos, 1,4 é a posição das duas duplas, 1 e carbono 4, e diene, duas duplas, e O porque é um hidrocarboneto. Observe aqui que houve aqui um acréscimo da vogal A após esse prefixo aqui, ex. Isso sempre vai acontecer quando o infixo iniciar aqui com uma consoante, tá certo? Então, quando iniciar com essa consoante aqui, o D, eu vou colocar aqui a vogal A no prefixo. Vamos falar agora dos cicloalcanos. Os cicloalcanos são hidrocarbonetos cíclicos e saturados, ou seja, só tem ligações simples. E a nomenclatura aqui nesse caso vai seguir as mesmas regras que já sabemos. O que vai mudar é que vamos adicionar o nome ciclo antes do prefixo. Observem aqui, eu tenho 3 carbonos, então por isso eu vou chamar de prop, porque só tem ligações simples, e O porque é um hidrocarboneto, então é ciclopropano. Essas cadeias de hidrocarbonetos podem ser representadas dessa forma, ou assim, mais simplificada, ou ainda de maneira mais simplificada, utilizando apenas as listras. Vamos olhar aqui esses outros exemplos. Nesse caso, temos 4 carbonos, então é um butano, ciclobutano. Aqui temos 5 carbonos, então vai ser ciclopentano. Aqui nós temos 6 carbonos, então eu tenho um ciclohexano. E quando tem um grupamento metil, uma ramificação, eu tenho que dizer onde está a ramificação? Não, não tenho que dizer, porque automaticamente ela está no carbono 1. Então, aqui é um metilciclobutano. Eu só preciso identificar a posição da ramificação se eu tiver mais de uma ramificação. Por exemplo, se aqui nesse carbono tivesse outro grupamento metil, eu iria falar que eu teria 1,3 dimetilciclobutano. Continuando ainda a falar sobre esses hidrocarbonetos cíclicos, vamos aprender agora a nomenclatura dos cicloalcenos. O próprio nome já diz tudo. Então, são aqueles hidrocarbonetos que têm uma dupla ligação na sua cadeia cíclica. Aqui nós temos um cicloalceno com 4 carbonos e aqui a dupla ligação. Então, se é 4 carbonos, vai começar com but. Como tem uma dupla, o infixo vai ser em e O porque é um hidrocarboneto. Então, ciclobuteno. Aqui, como tem 5 carbonos e tem uma dupla ligação, ciclopenteno. Aqui, ciclohexeno, porque temos 6 carbonos. Quando a numeração da cadeia é necessária, ela deve começar, então, em um dos átomos de carbono da dupla ligação. Então, aqui nós vamos começar por esse. Então, aqui nós temos o carbono 1, 2, 3, 4. Então, o nome desse composto vai ficar 1-etil, 3,3-dimetil, ciclobuteno. But por quê? Porque temos 4 carbonos na cadeia principal, que é essa daqui, cíclica. Nesse caso, como a dupla ligação está aqui e a ramificação está aqui, esse é o carbono 1. Então, podemos chamar esse composto de 1-metil
ciclopenteno. Vamos agora aprender sobre os hidrocarbonetos aromáticos. E esse nome aromático, de onde veio? Veio porque antigamente, quando foram estudar esses compostos, observaram que eles tinham um cheiro forte. Então, essa característica foi muito marcante e daí veio esse nome aromático. Mas vamos ver agora quimicamente como é essa molécula. Os hidrocarbonetos aromáticos possuem, então, um anel benzeno. O benzeno é um líquido incolor que tem cheiro forte, é volátil e a temperatura de ebulição é em torno de 80 graus Celsius. Hoje a gente já sabe que o benzeno é altamente tóxico e a exposição prolongada a esse composto pode então gerar o câncer. Então aqui nós temos o benzeno, ele pode ser representado dessa forma, ou assim, com as duplas intercaladas, ou dessa maneira com esse círculo no meio. Esse círculo no meio representa exatamente ligações duplas intercaladas. Então, vamos olhar agora quando nós temos um hidrocarboneto aromático com ramificação. Aqui, eu vou apenas dizer a ramificação e terminar com benzeno. O nome desse composto, então, é metilbenzeno ou tolueno. E aqui, etilbenzeno, porque nós temos um radical etil. Quando nós temos mais de um radical, é importante dizer a posição desses radicais. Então, a gente pode considerar esse aqui o 1, aqui o 3 e aqui o 5. 1, 3, 5, trimetilbenzeno. A gente observa aqui que a nomenclatura desses grupos, desses radicais, eles obedecem às mesmas regras dos outros hidrocarbonetos que a gente estudou até agora. Só que no caso dos compostos derivados do benzeno, quando eles têm dois ligantes iguais, por exemplo, dois grupamentos metil, a gente pode adotar uma nomenclatura diferente. Eu posso chamar esse composto de 1,2 dimetilbenzeno ou ortoxileno. Aqui, 1,3 dimetilbenzeno ou metaxileno. E aqui, 1,4, porque aqui está no carbono 4, dimetilbenzeno ou paraxileno. Então, observem que aqui está o primeiro grupamento metil e o segundo, quando ele está nessa posição ou nessa, eu vou chamar de ortoxileno. Quando o segundo grupamento metil está aqui ou desse outro lado, é um metaxileno. E quando ele está aqui embaixo e o outro está aqui em cima, é um paraxileno. Então, pessoal, encerramos hoje a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários e não esqueçam de deixar o seu like se gostaram da aula.